Bom dia. Bom dia, Thiago. Tudo certo, Moisés? Tudo certo. Vamos lá, essa pesquisa aí. A pesquisa é aquela que cada um aborda do jeito que quiser, né? É do tipo de torturar os números para que eles revelem aquilo que eu quero dizer, mais ou menos nessa linha, Moisés? Não sei, tu tem um impacto que não surpreende, acho que não surpreende, porque o Flávio Bolsonaro se firma como candidato definido, escolhido, juramentado, né, da direita, não é da extrema direita, aí, Thiago, isso é que essa pesquisa revela agora. O Flávio Bolsonaro não é um candidato da extrema direita, ele é um candidato da direita. É um texto, vou fazer já o meu merchan, que está aí no DCM, que eu escrevo dizendo o seguinte: todos os setores conservadores que se definem como velha direita, assimilaram o Flávio Bolsonaro e vão, a partir de agora, trabalhar por ele. Então, mas assim, mas como? Quer dizer que os jornalões, por exemplo, a Globo vai trabalhar pelo Flávio Bolsonaro? Pode não trabalhar muito a favor, mas não vai trabalhar contra, Thiago. Porque interessa a eles ter um cara com semelhanças com o Bolsonaro, mas que possa ser considerado um cara mais moderado. Olha só o que eles estão usando, isso está em tudo, está presente em tudo, né? A história de que o Flávio pode ser uma figura mais moderada do bolsonarismo. É como ele se apresenta, ele é um empresário da família, é um cara que se relaciona com todos os setores, né? Mas ao mesmo tempo vai aos Estados Unidos e fala mal do Supremo de novo e usa a linguagem radical, porque para fidelizar a base dele. Esse é o texto que eu escrevi aí, que está no DCM. O que tem que fazer agora é trocar a roupa do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, para que ele fique parecido com o Aécio Neves, com José Serra, com o Eduardo Leite, mas não perca a essência do que ele é. Um bolsonarista, um cara da extrema-direita. Apesar, Thiago, que essa pesquisa, eu sempre acho que a gente tem que esperar a Datafolha. Tu vai dizer assim, bom, mas então eu tenho um cara que acredita na Datafolha. Eu acho que é a pesquisa mais séria para ser levada a sério. Eu vou esperar a Datafolha. Mas essa pesquisa não me surpreende. Essa semana eu tive uma conversa com um amigo aqui em Porto Alegre, jornalista, Zé Luiz Costa. Ele é otimista em relação ao que vai acontecer e eu não sou pessimista, mas sou, assim, entranhado de realidade, Thiago. Nesse sentido de que vamos nos preparar para uma campanha muito dura. Moisés, no mínimo dos mínimos, para botar por baixo assim o que essa pesquisa talvez represente, é tirar uma sensação meio que de oba-oba. Em algum momento se tinha aí falas de vitória em primeiro turno, em algum momento ali se dava como jogo jogado. No mínimo ela acende um farol alto danado para o campo progressista não perder de vista que é guerra, né, Moisés? Thiago, se fosse possível fazer um balanço aqui bem provisório de situações para o lado do Lula e para o lado da turma do Bolsonaro, tu pega o Lula sendo acolhido no mundo agora como estadista, de novo, mais uma vez, né? Sendo recebido na Índia e na Coreia, e vai ter uma conversa agora com o Trump, vitorioso nessa guerra das tarifas. Tu tem uma afirmação da figura do Lula, tu tem uma afirmação de políticas de governo, tu tem crescimento da economia, tu tem controle da inflação, tu tem pleno emprego, tu tem todos os dados que em qualquer outra situação, antes da situação de hoje, poderiam favorecer um governo. E aí tu tens a família Bolsonaro brigando, Michele brigando com o Eduardo brigando com o Tarcísio brigando com o Malafaia brigando com o Carluxo. Quer dizer, tu tens do lado deles um fracionamento das lideranças. Por quê? Porque todos eles desejam ter o espólio do Bolsonaro. Tem aqui o Nicolas Ferreira, que é outro que está brigando com a família. Então, nós temos, pelo lado do Lula, uma coesão de governo,
né, uma coesão de fala, de atitudes, de ações, e tu tem do lado da direita e da extrema-direita um fracionamento total de lideranças deles. E, ao mesmo tempo, aparece uma pesquisa com esse dado aí. Eu não estou dizendo com isso que eu imagino que esse dado vai ser um dado que vai se manter, que aparece aí, que é esse empate, não é isso? É um empate. Acho que vão acontecer muitos fatos capazes de alterar cenários que favoreçam o Flávio Bolsonaro. Aí vamos dizer assim, Thiago, uma questão que colegas nossos levantam, questão moral, por exemplo, de valores. Desprezem qualquer questão em torno de valores que possa ter participação, que possa ser relevante na campanha. Diz assim, Abano, vão levantar todos os podres do Flávio Bolsonaro. Pegaram hoje o Fernando Bezerra, quando nós vamos falar mais adiante, né, que teve no fim da vida política dele uma expressão, né, da direita, que seria do centro, teve vínculos com o bolsonarismo, que é um cara que representa os velhos coronéis do Nordeste. Vamos dizer assim, isso aí não é estigma. Velhos coronéis do Nordeste. Fernando Bezerra, o filho dele, pego hoje pela Polícia Federal por desvios de emendas. Vamos pegar, Thiago, nós já falamos aqui várias vezes, vamos pegar muitos dessa gente da direita por desvios de milhões das emendas. Aí tu me pergunta, qual é o efeito disso na campanha? Talvez não seja nada. Talvez seja nulo, Thiago. Esse é o problema. Então, questão do valor, né, de avaliação, de postura em relação ao que eles pensam, que a extrema-direita e a direita pensam e o que o Lula faz. Né? Fizer esse confronto é complicado hoje. É complicado. Então, tudo que tu fizer, que qualquer um fizer, no sentido de estabelecer comparações hoje, considerando parâmetros que valiam até pouco tempo para a política, não tem valor hoje. Tudo isso que nós falamos, indicadores econômicos, pega a estabilidade, investimento estrangeiro no Brasil, confiança, fábricas investindo no Brasil. E aí tu tem do outro lado um candidato que, Thiago, não deveria ser candidato, poderia estar preso. Esse cara poderia estar preso por tudo que se fez na investigação em torno dele. Agora se vão retomar as rachadinhas, a investigação das rachadinhas do Carluxo, porque as rachadinhas do Flávio Bolsonaro está tudo parado. Por decisão do Ministério, por falha de investigação do Ministério Público. Então, Thiago, a situação agora é descobrir uma mágica que torne possível fazer esse confronto de Lula com Flávio Bolsonaro, que vivenciem coisas que estabeleçam mesmo diferenças. Aí, Thiago, tu vai me perguntar e eu vou te dizer que não sei quais são os elementos que tu usa para fazer essa comparação. É isso? E aí, Moisés, isso bota como é que eu posso dizer assim, uma moldura para o quadro, né? Nós temos o quadro, você acabou de botar a moldura, do que representa essa pesquisa. Ela não é algo catastrófico, mas também não é algo a ser desvalidado como se não fosse um alerta, um sinal. Em termos da pesquisa por ela mesma, em começo e fim dela por ela, eu te pergunto, ao que você atribui essa eventual aproximação do Flávio Bolsonaro? Você vê alguma justificativa? Enquanto isso, eu quero pedir para o pessoal mandar superchat, super sticker, a gente precisa avançar, povo. Vamos lá. Agora os analistas de pesquisa vão chutar, os caras que lidam vão pegar, vão tabular, vão ver o que é, porque tem que pegar agora, estratificar para ver o que é ali por faixa social, por exemplo, né? Baixa renda, classe média, os ricos, por nível de escolaridade, tudo isso aí ajuda a explicar uma pesquisa. Então, eu como eu peguei agora, eu não tenho esse dado, não sei se já tem essa transformação da pesquisa numa pizza que tu possa ler setores que possam ter determinado esse crescimento do Flávio Bolsonaro. Mas, no geral, Thiago, o que se diz é o seguinte: Flávio Bolsonaro é o candidato da direita. Então não tem mais
as primeiras pesquisas, ele era quase ignorado por grande parte da população como candidato, agora não é mais. Aí tu tem o carnaval, tu tem o impacto da guerra midiática em redes sociais, de mentira, de tudo que nós acompanhamos em relação ao carnaval. Então, tu tens um conjunto de fatores que pesam a favor do Flávio Bolsonaro, mas o mais decisivo é o fato de que agora ele é o candidato. E aí, Thiago, ele é o candidato sem aparecer muito. Tu vê que essa pesquisa favorece o Flávio Bolsonaro quando ele não está nem no Brasil. Tu imagina quando ele começar a aparecer nas propagandas, que a gente diz assim, bom, campanha mesmo vai demorar. Demorar não, a campanha está aqui na esquina, daqui a pouco começa tudo de novo. Né? Então, vamos nos preparar, Thiago, para ver como o Lula, os marqueteiros do Lula, a estrutura de partido, de quadros de militância do PT vai reagir a esse tipo de pesquisa. Tomara, como tu dissesse, que não tome uma atitude negacionista no sentido de achar que essa pesquisa não quer dizer nada.